Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, né? E hoje a gente vai falar sobre nós, né? Sobre médiuns. Vocês já viram que na aula passada, vocês já tiveram aula de mediunidade, portanto, todos somos médiuns, né? Então, a gente vai falar hoje. Essa aula é praticamente uma continuidade da aula passada, e vai ter muitos temas que vão ser repetidos. Justamente são repetidos para quê? Para que vocês consigam captar, gravar isso. Tá? Então, hoje vamos falar sobre médiuns. E a primeira perguntinha que eu faço para vocês, quem é médium aí? Levante a mão. Gente, médium, todos vocês são médium. Quem não levantou, por que não levantou? E aí, agora eu vou fazer outra pergunta. Quem é médium ostensivo? Aí mudou a coisa, né? Então, quem é médium ostensivo? Ninguém. Não acredito, gente. Não tem um médium ostensivo aqui na sala de aula? Ah, ali tem uma tímida ali, ó. Levantou o dedo, mas levantou assim, ó. Tá com medo? É, Roberta? É Roberta, né? Tá com medo? É? Então, e quem... Alguém de vocês aqui já participa de algum centro espírita, de alguma reunião mediúnica? O Douglas, eu sei, você também, né? Então, legal, então. Mas aqui, o que acontece, gente? A gente tem diversos tipos de pessoas que vêm para o centro espírita. Então, tem algumas que já fazem parte de outro centro espírita, até diretores de outro centro espírita a gente já teve aqui no básico. Muitas vezes a gente já teve. Então, é muito heterogêneo. Então, a gente vai falar, as coisas que a gente fala aqui é bem básica, tá? Muito básico. Já está dizendo, básico. A gente não pode se aprofundar muito. Por quê? Porque a gente vai ter mais 9 ciclos pela frente, justamente para que a gente aprofunde essas outras coisas. Então, a gente vai ver mediunidade média, a gente vai ver bem raso mesmo. Depois, no ciclo 2, já começa a aprofundar mais. Aí vocês vão ver que tem aulas específicas, aulas de perispírito, aulas de chakras. Então, são aulas bem mais específicas, e aí começa a aprofundar mais. E, conforme vai indo, vai aprofundando sempre mais e mais. Tá? Então, hoje é sobre médiuns. E aí, a gente vai ver lá no livro dos médiuns. No primeiro, a gente vai ver o objetivo geral. Tá? Percepção que a mediunidade é a faculdade inerente ao humano. Lá, vocês já viram lá, né, na aula de mediunidade, que a mediunidade é inerente ao humano. Então, portanto, se é inerente ao humano, todos nós somos médiuns. Então, quem não levantou a mão, quando eu fiz a pergunta de se é médium, então, hoje vocês vão ter a certeza que vocês são médiuns também. Tá? Só que tem uma definição diferente em relação à ostensividade. Então, quem é médium ostensivo é que tem a mediunidade mais aflorada. E aí, uma perguntinha. Eu posso desenvolver minha mediunidade? Eu posso desenvolver essa ostensividade? Pode. Lá na aula, né? Acho que a Tânia passou para vocês, né? Lá, se apropriando da mediunidade, estudando e depois praticando, né? Então, essa é a maneira de desenvolver a mediunidade. Tá? Os objetivos específicos, ó, mostrar que todos somos médios em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Então, depende da religião, depende da crença que cada um tem, mas todo mundo é médium, ou em maior grau ou menor grau. Tá? Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Isso aqui vocês também já viram lá, né? Que tem que ter a afinidade e a sintonia para que haja essa comunicação mediúnica. E explicar
de forma que se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. Então, a gente vai ver, tem bastante coisa aí para a gente ver, tá? Então, essa aula é muito, muito legal, que ela complementa bem a aula de mediunidade, tá? E mostrar os diversos tipos de reuniões mediúnicas e seus objetivos. A gente vai explicar para vocês os tipos de reuniões mediúnicas que tem na casa e o objetivo de cada reunião dessas. Tá? E aí, lá depois, no ciclo 3 em diante, vocês já podem se candidatar a participar dessas mediúnicas. Tá? E aí, então, o que é ser médium? O médium, o que é médium? Para vocês. Um de cada vez, viu, gente? Médium é o quê? A palavra médium já está dizendo aí. Aqui, ó. Maria de Fátima aqui. Acho que mediador entre essas Isso. né? A terrena com outros campos. Com o mundo exatamente. Mais alguém? Pessoal, hoje está todo mundo. Olha, gente, se vocês vissem como vocês estão, está todo mundo assim, ó. Não precisam ficar impressionados, não, gente. Mediunidade é uma faculdade que todos nós temos e vocês vão ver aqui, vocês vão aprender a lidar com a mediunidade e saber que a mediunidade vocês podem usar aonde vocês quiserem e a hora que vocês quiserem, tá? Então não precisam ficar impressionados, não. Então, ó, o que é médium? Ó? É meio, é intermediário. É a pessoa que intermedia a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Tá? E aí, ó, lá na página 159, lá do Livro dos Médiuns, ó, toda pessoa que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Então, qualquer influência que a gente sinta, e a gente sempre está sentindo, porque a gente vive no meio de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, a gente sempre vai estar sentindo influências. Não tem como correr disso aí. Então, todos somos médiuns. Tá? Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, não tem aquele esquema de, porque fulano é o médium, porque fulano endeusar o médium, que teve muito, muito tempo que, se você falasse que você era médium, o médium era o cara do centro espírita. Tá? Era a figura principal do centro espírita. E hoje a gente vê que a gente desconstrói isso aqui no Harmonia. Hoje a gente vê que o médium somos todos nós. Todos nós temos essa capacidade de fazer essa intermediação, gente. Todos nós temos. Basta querer. Tá? Então, o que é ser médium? Ó, ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servido como intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Adenauer Novaes está falando aí. Ó. Então, é ser o intermediário das comunicações mediúnicas. O telefone toca de lá para cá e aí você o médium é o intermediário que vai fazer essa intermediação. Vai dizer o que o espírito está sentindo, o que o espírito está precisando. Tá? E isso a gente vai ver lá na frente, nas reuniões mediúnicas, os atendimentos dos espíritos nas reuniões mediúnicas, que a gente tem aqui, terças, quartas, são um atendimento de espíritos sofredores. Esses espíritos que ainda estão em sofrimento, ainda não têm a capacidade de enxergar, que já desencarnaram, que já estão no mundo espiritual, ainda sofrendo por muitas questões, principalmente medo, vingança, dinheiro. Muitas pessoas desencarnam e ainda ficam presos aos bens materiais que tem aqui, ao dinheiro que tem aqui.
Tem espírito que chega... Eu já fiz uma série de atendimentos de espíritos que chegam cobrando por que os filhos estão gastando o dinheiro dele. O dinheiro que ele economizou durante a vida toda, que ele juntou durante a vida toda, no momento que ele desencarna, os filhos começam a gastar. E aí ele vem cobrar. Por que eles estão fazendo isso? E até você explicar para o espírito que realmente ele não está mais aqui, né, é difícil. Bem difícil. E normalmente não entende, né? Quero o meu dinheiro, quero o meu dinheiro, quero o meu dinheiro, quero o meu dinheiro. E às vezes eles não aceitam, e aí você tem que encaminhar eles, volta 2, 3, 4 vezes até aceitar isso aí. Tá? Então, podemos afirmar, o que a gente pode afirmar, então, depois que de tudo isso que a gente falou aí, que a mediunidade é inerente ao ser humano, que todos somos médios, né? Então podemos afirmar o quê? Ó? Que todos os indivíduos são médios, independente do sexo. Ó. Não tem sexo, não tem idade, não tem crença, não tem raça, não tem condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao humano. Ó. Então, não tem... Todos nós somos médiums, tá? Todos nós temos a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que é inerente ao humano. Ela se encontra onde, gente? Não é no corpo físico, é lá no perispírito. A nossa mediunidade está alocada no perispírito. Tá? O que nós temos no corpo físico são nossos 5 sentidos, né? A mediunidade não está alocada no corpo físico, está lá no perispírito. E aí, nós temos 2 tipos de médiuns, né? Os médiuns que eu falei, ó, os médiuns ostensivos. O que são os médiuns ostensivos? São aqueles médiuns que têm a maior capacidade de comunicação, de concentração, de se comunicar com os espíritos. Tá? Então, olha aí, ó, habilidade visível e evidente de intermediar o contato entre espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões. Tá? Então, isso aí é uma faculdade que podemos desenvolver. Tá? Muitas vezes aqui chega as pessoas falando que são médiums porta, né? Um médium porta que não consegue dar comunicação, não consegue sentir, não consegue ver, não consegue nada. E com o estudo e com o tempo vai desenvolvendo isso. E desenvolve mesmo. E quando aflora, normalmente ela aflora de uma maneira... algumas pessoas afloram assim, muito abrupta. E aí vai mesmo. Aí a comunicação começa e aí vai uma atrás da outra. Essa limitação que nós colocamos, normalmente nós, né, os médiuns se colocam como se tivesse limitado em relação a essas conexões, né? E não é. No momento que você começa a se conectar, começa a se concentrar e consegue esses contatos, gente, é um negócio fantástico. E aí a gente tem, na frente a gente vai ver, a gente tem o DM, né? Desenvolvimento mediúnico, que é o Campus 2, que é justamente só para isso aí. A gente estuda, é 1 hora de estudo e 1h30 de prática. Tá? Então, a gente estuda e pratica, estuda e pratica, para entender. Entender o que é o fenômeno, entender o que é a mediunidade. E os médiuns sensitivos, ó. Então, os que não são ostensivos são sensitivos, são médiuns que sentem alguma conexão com o espírito, mas não conseguem perceber, às vezes, o que é isso. Tá? Então, ó, os sensitivos são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral, local, vaga ou material. Então, aquela pessoa que sente alguma coisa, isso aqui, estou sentindo alguma coisa, Então, são os médiuns sensitivos. A maioria de nós somos médiuns sensitivos, tá? A maioria é médiuns sensitivos. Tá?
e conseguimos desenvolver. Com o tempo a gente desenvolve. Alguma pergunta, gente? Eu estou vendo que está todo mundo muito calado, muito focado assim. Estou achando meio estranho. Qual é o impacto que deu essa aula de médios aí em vocês? Que às vezes as pessoas se assustam, sabia? Tem medo. Por exemplo, o espírito que está do seu lado aí, pegando sua mão, você não está vendo, né? Então, muito boa noite. Boa noite. Me chamo Cláudio. Diga, Cláudio. A minha pergunta é o seguinte: o senhor nos falou da possibilidade de desenvolver a mediunidade Sim. por meio de Estudo. estudos e práticas, né? Isso. O que diferencia uma pessoa que precisa desenvolver e outra que já venha, vou usar esse termo, pronta, no sentido de já nascer... Isso, já nasce com a mediunidade. Isso. Extensiva, forte, Isso. da sua condição de mediunidade. O que diferencia isso é lá na sua encarnação, quando você fez seu projeto reencarnatório, aí você faz, eu quero que a minha mediunidade venha, ostensiva. Não, eu não quero a minha mediunidade. Nessa encarnação, não quero lidar com a mediunidade. Eu quero que a minha mediunidade seja não ostensiva. Então, na sua reencarnação que você faz esse contrato aí. Tá? E aí, uma pergunta. Você tem o livre-arbítrio. Eu quero desenvolver minha mediunidade, posso desenvolver? Pode. Aí, você, durante a encarnação, pode desenvolver sem problema nenhum. Tá? Ok? Oi. Você fez por brincadeira, mas eu vou transformar numa pergunta para esclarecer uma dúvida. Quando você disse, esse espírito que está ali junto de você, a gente vê o espírito ou o perispírito, para quem vê? Não, é o perispírito. A gente fala em ver o espírito, mas na realidade é o perispírito que a gente está vendo. Tá? E só vê quem é vidente, tá? O que eu estou fazendo aqui é brincadeira, eu não sou vidente, não, tá? Só fico brincando, mas não tenho evidência, não. Oi, diga, mano. Boa noite, Alberto. Boa noite. Quando você coloca que pode ser desenvolvida a mediunidade, Sim. eu posso definir qual? Eu tenho direito, como eu tenho um livre-arbítrio, pode. eu posso definir você pode focar na que você tem mais interesse. Por exemplo, psicografia. Se quiser focar na psicografia, você vai treinar a psicografia. A psicofonia. Mas, normalmente, hoje em dia, se usa mais a psicofonia. Tá? A psicografia é muito, muito difícil. Nas nossas reuniões mesmo que a gente faz aí, eu acredito que 5% que vão psicografar. A maioria prefere a psicofonia. Tá? Que você está falando diretamente, você está relatando aquilo que o espírito está lhe falando. E quando você vai escrever, às vezes, algumas pessoas não têm essa habilidade de transcrever, né? Como o espírito está falando. Então, eu acho que a psicofonia é mais vamos dizer assim, mais ostensiva em relação ao que o espírito quer transmitir, né? Apesar que o que acontece? Isso aí vai de médium para médium também, tá? Porque às vezes pode vir um espírito falando uma coisa para mim e fala a mesma coisa para você, eu interpreto de uma maneira e você vai interpretar de outra maneira. Tá? Então cada um tem a sua maneira de interpretar. Mas o importante é que aquilo que ele quer transmitir seja transmitido. Pode ser de maneiras diferentes, não tem problema nenhum. Mas o que ele quer transmitir, o objetivo do que ele quer falar seja transmitido. Tá? E aí, quando a gente está desenvolvendo a mediunidade, o que o médium começa a sentir? Ele vai sentir alguns indícios, algumas... Então, ele vai ter forte excitação cerebral. Por que é forte excitação cerebral? Porque a conexão que você faz é com o coronário. Então, o coronário está onde? Aqui,
cima. Então, primeiro onde é que você vai sentir é no cérebro, né? Então, vai sentir uma forte excitação. Ó, sonhos premonitórios também, tá? Aqueles médiuns que começam a sonhar e o que eles sonham começa a acontecer. Tá? E a gente já teve relatos aqui em outras turmas que a pessoa sonhava com morte dos parentes e realmente acontecia. Então, isso aí é muito interessante. Ó, pressentimentos que se tornam realidade também. Você tem algum pressentimento, pô, vai acontecer isso quando vê, pá, acontece, né? Isso aí, o médium desenvolvendo a sua mediunidade. Né? Perturbações intermitentes não diagnosticadas, tá? Aquelas perturbações que de uma hora para outra você começa... E o que acontece, gente? Quando a gente não conhece a mediunidade, quando a gente não sabe o que é a mediunidade, acontece tudo isso aí. Ó. Por quê? Porque você não tem o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você sabe, espera aí, é a minha mediunidade desenvolvendo, é os espíritos que estão em minha volta querendo se comunicar comigo. Então, você já sabe o que fazer. Tá? E outra coisa, ó, não tenham medo de espíritos. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Para você conversar com um espírito é normal, como a gente está conversando aqui. Tá? Pode receber eles, receba numa boa. Se não conseguir convencer o espírito, encaminha aqui para o centro espírita. O centro espírita tem atendimento 24 horas por dia. Tá? Encaminha para ele. Ó, meu amigo, vou te levar lá vamos lá para o Harmonia. Aí você desdobra junto com ele, pega na mão dele e traz ele para cá. Chega aqui e deixa aqui. Ó, meu amigo, fique aí que eu vou embora. E deixa ele aqui. Tá? Labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão da conduta do indivíduo. Tá? Então, o indivíduo fica se comportando diferente daquilo que normalmente ele é. Tá? Altera muita coisa. Movimento ostensivo em sua presença de objetos sem causa aparente. Ó. O médium, esse aí é médium de efeito físico. Aí começa, quebra a lâmpada, cai vaso, fecha a porta, abre a porta, liga a televisão, desliga a televisão. Isso aí, os médiuns de efeito físico, né? Isso aí acontece muito. Alguém aqui já passou por isso, gente? 2 pessoas. Ó. Os médiuns mesmo, né? Os que são médiuns mesmo, né? Como é que é o seu nome? O Douglas e lá a Roberta, né, também, né? Então, eles falaram no início que eram médiuns, né? Então, médiuns de efeito físico. Ali na frente a gente vai ver os efeitos físicos, né? Facilidade em curar doenças em terceiro com ou sem indicação de remédios. Então, os médiuns de cura, né? Só a presença do médium já cura. Tá? Tem pessoas que têm essa capacidade. Os curandeiros, vamos lá, os rezadeiros, os curandeiros que existiam, usavam isso aí, a mediunidade de cura. E aí a gente vai falar mais um pouquinho, reforçando, né, sobre os médiuns de efeito intelectual e de efeito físico. Tá? A gente vai bater um pouquinho mais, por quê? Justamente para vocês gravarem isso. Tá? Então, essa aula de mediunidade e médiuns, elas se interpenetram uma na outra. Tá? E aí, ó, médium de efeito intelectual. Produzem comunicações inteligentes com as quais é possível aprender conceitos morais e filosóficos. Ó. São comunicações inteligentes. Inteligentes por quê? Porque vai passar pelo psiquismo do médium, vai passar pelo psicológico, é mente a mente. Então, aí são coisas inteligentes. Os efeitos físicos não são... O efeito físico é uma coisa mais... como é que eu diria assim? Mais bruta, né? O médium vem, se manifesta, se materializa, transporta objeto. Então, não é uma coisa muito específica, né? Não são tão inteligentes assim. Inclusive, se fala que os espíritos que vêm para efeito físico não são menos esclarecidos em relação aos mais inteligentes mesmo, os defeitos mais inteligentes, né?
E um médium de efeito físico, ó, capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, ruídos, voz direta, curas, etc. E aí, esses médiums têm... O que eles usam para se manifestar? Tem duas coisas importantes aí no efeito físico. Vamos ver se vocês lembram aí. Duas coisas que eles usam. O médium de efeito físico usa o ectoplasma, exatamente. Tá? O ectoplasma, a gente vai ver lá na frente, para uma série de efeitos físicos. Materialização usa muito o ectoplasma. Tá? E outra coisa, em relação ao efeito físico, tem outro detalhezinho importantíssimo, importantíssimo. Todo mundo precisa ver o que está acontecendo, ver. Então, se tiver uma materialização de espírito aqui na frente, todo mundo tem que ver. Se a metade da sala vê e a outra metade não vê, não é considerada materialização. Tá? Então, se tiver 100 pessoas aqui dentro, as 100 pessoas têm que ver o efeito. Tá? Senão, não é considerado. E efeito físico aqui na... Deixa eu ver, uns 2, 3 semestres atrás, teve efeito físico aqui. Tá? Teve efeito físico. Em 2 mesas... teve efeito físico. Todos que estavam sentados na mesa e quem estava em volta da mesa viu o efeito físico. Tá? Na nossa mediúnica, que a gente vai ter no dia 26. E eu vou fazer uma propagandazinha agora da mediúnica, aproveitar e fazer, né? Ó, gente, vou contar um segredo para vocês. Ó. Quem não participar dessa mediúnica, já me falaram aqui, me bateram de novo aqui, ó, vai perder 50% dessa encarnação, viu? 50%, viu? Então, não pode perder essa mediúnica, gente. É a oportunidade de vocês estarem em contato com o mediúnico de vocês. É a primeira oportunidade que vocês vão ter. E vocês vão ver como é bacana, mas é muito, muito, muito legal mesmo. Vocês vão ver. Eu nem vou falar mais, para justamente vocês ficarem curiosos e virem participar da mediúnica, tá? Dia 26 vai ser um domingo, das 7 ao meio-dia, tá? Das 7 ao meio-dia. Vocês vão ver, muito legal, muito legal. Primeira etapa da mediúnica são uma série de... Vocês vão participar de uma série dessas mediunidades. Psicografia, pictografia, que é a pintura aí tem efeito físico, tem a psicometria, são 4, 5. E aí vocês vão poder fazer isso, vocês vão poder participar. Daí, na segunda etapa, vai ter a demonstração dos médiuns da casa, que é a psicofonia, né? Só que daí vocês não vão participar, quem participa é só os médiuns da casa, vão trazer as comunicações, aí vocês vão ver como que a casa trabalha essas comunicações. Vocês vão ver como é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá? Muito tranquilo mesmo. E aí depois tem a outra etapa, aí sim, vocês podem participar, que vai ser a etapa de mentores, né? Que chama mentores, mas na realidade são dos amigos espirituais, né? Diga. Com relação a médio de efeito físico e cura, pensando um pouco na reflexão, a igual seria um médio de efeito físico. Não? Sim, o cura é médio de efeito físico. A gente vai falar lá na frente sobre isso aí, mas pode perguntar. Posso perguntar? Pode. Não, como é que se dá esse processo? Ele teve recentemente um filme muito bom, que eu recomendo, que eu não assistiu. Ele utiliza elementos cortantes, né? E no de animasepsia. Como é que está esse processo de utilização? Meu amigo, esse processo aí é um processo que, se a gente começar a entrar nesse portal aí, meu amigo, dá umas 10 aulas, só isso aí. Tá? Que são processos que o médium tem, com auxílio da espiritualidade, tá? Isso aí, a espiritualidade está todo em torno dele. Espíritos, por exemplo, é o Dr. Fritz que você está falando do Zero Igual, né?
era específico, ele trabalhava junto com ele, então eles já esterilizam tudo, aquilo vem tudo preparado lá do mundo espiritual. Então, por isso que ele usava faca, tesoura e não... Às vezes, tem alguns que nem sangramento tem, faz o corte e nem dá sangramento. Tá? A gente tem um efeito de materialização, Dr. Paulo César Frutuoso, lá no Rio de Janeiro, no Frei Luiz, Centro Espírita Frei Luiz. Eles fazem cirurgias espíritas lá e materializam. Ele está participando, ele dá esse relato, né, ele estava participando de uma cirurgia onde o coração foi materializado e foi transplantado para uma pessoa. Coração. Então, é um negócio fantástico. É o único lugar que eu tenho notícia ainda que ainda tem experiências em relação à materialização. Tá? É para ter medo. Não, mas não tem. Se você tiver curiosidade, o Dr. Paulo César Frutuoso. Tá? Ele tem livros aqui tem 2, 3 livros dele aqui na livraria. Né? É muito interessante, viu? E aí, tipos de mediunidade, tipos de médiuns e mediunidade. A gente vai ver uma relaçãozinha aí, que já foi falado lá na aula de mediunidade, a gente vai repetir novamente aqui. Tá? Aí, curadores. Os que têm o poder de curar doenças físicas, mentais e espirituais, ou de aliviar os males com auxílio dos espíritos, através do uso de fluidos especiais do médium e do espírito. Também pode ocorrer sem o auxílio do espírito. Tá? Médium curadores. A gente tem aqui, normalmente, a gente tem o passe. O passe aí é um alívio, né? Depender do passe que é feito, você pode curar aquilo. Dor de cabeça, por exemplo, normalmente. Às vezes você está com algum distúrbio. Toma um passe, sai de lá, sai perfeito. Tá? Então, como que acontece isso? Através dos fluidos do médium. Tá? O médium de passe tem os fluidos, ele vai doar os fluidos dele, ele tem que ter a vontade de doar e a vontade de curar. Porque se ele não tiver isso, não vai acontecer. Ele tem que ter vontade para isso. E aí, os fluidos dele com os fluidos dos espíritos se combinam, e aí existe essa transferência desses fluidos para as pessoas. Aí, através do quê? Através dos chakras. Né? A entrada desses fluidos é através dos chakras. Lá no ciclo 2, aula 8, a gente vai ter uma aula específica de chakras. Tá? Eu dou essa aula lá, específica a gente vai ver chakra por chakra e como que a gente equilibra os chakras, como que a gente energiza esses chakras. Oi. Boa noite. Boa noite. É mais uma curiosidade. Pois não. Então, quando o médium ele transfere esses fluidos, Isso. ele não se sente cansado, exausto, perde energia? Como é que é isso? Como é que vivem os médios que trabalham? Não, porque essa energia, na realidade, ela repõe essa energia. Ele doa energia, mas sempre está repondo também a energia. Não é que ela vai ser consumida, não. Não existe essa... Não existe essa possibilidade. Às vezes, tem alguns médiuns que sentem mais do que os outros, mas normalmente, normalmente, depois de uma reunião mediúnica, ou depois, normalmente tem algumas coisas que é fisiológico, daí acontece. Por exemplo, fazer xixi. A gente sai de uma reunião mediúnica doido para fazer xixi. Sai todo mundo explodindo. Outra coisa, de comer. Às vezes a gente chega em casa quer comida, não tem jeito. E, às vezes, doce também. Tanto que, no desenvolvimento mediúnico, a gente tem a balinha, né? Que daí a gente faz o uso da bala, né? Isso aí ativa, por quê? Porque a comunicação mediúnica ativa todos os seus hormônios. Tá? Todos os seus hormônios. E aí, depois, lá na aula, no ciclo 3, tem uma aula que vai falar sobre tudo que é ativado, numa comunicação mediúnica, tudo que é ativado no seu corpo. Ô, Roberto, boa Oi, noite. boa noite. Recentemente eu vi uma reportagem falando de uma médium do algodão. Você já ouviu? Médium do algodão? Ela materializa
em um material de algodão mesmo, Sim. né? Não sei se vocês viram essa Não, eu reportagem. não vi, não. Mas isso aí pode acontecer, média de Ela começa a fazer materialização. um trabalho com um bolo de algodão. Sim. E aí depois começa a aparecer materiais mesmo, entendeu? Dentro do algodão. É bem interessante. É tudo materialização isso, né? E é difícil. Agora, médiums... atualmente, não há mais necessidade desses fenômenos de materialização, levitação. Isso aí é na época lá de Kardec, que precisava para quê? Para que provasse a existência de espíritos, para provar a mediunidade, uma série de coisas, né? Hoje em dia já não precisa mais isso. Hoje em dia todo mundo já tem o conhecimento maior e hoje a gente tem os meios de comunicação hoje estão muito ágeis, né? Então você sabe das coisas assim bem. Primeiro, ele pediu primeiro lá depois. Não, pode ser. Pode ser? Ó, o cavaleiro. Ó. Boa noite. Boa noite. Tem um templo Tupiara, no Rio de Janeiro, Sim. que eles fazem cirurgias espirituais com resultados positivos e sem materialização. Sem materialização. Sim, aqui pertinho a gente tem aqui em Sussuarana, Casa do Caminho. Casa do Caminho faz cirurgia. Ele é um centro espírita de pronto-socorro, tá? Pronto-socorro. Eles fazem atendimento em média, de 500 a 600 pessoas por dia. Sim. Tá? Atendimentos espirituais. Fazem cirurgias, fazem uma série de coisas. Então, Oi, diga. a relação é sempre de 1 para 1, ou seja, um médium Sim. sempre vai receber o espírito, ou o médium pode dizer, eu estou aqui com 5 espíritos conversando comigo. Ele pode ter os 5 conversando com ele, mas ele sempre vai se conectar, ele vai falar com um, pode ter 5, 6, 10 em volta. Às vezes na reunião mediúnica, por exemplo, você está atendendo um espírito, vamos dizer, eu estou atendendo o Olavo aqui, estou atendendo ele, tem 10 aqui na fila, mas com problemas similares. Então, conforme eu vou atendendo ele, vou falando com ele, esses outros 10 aqui também já vão se beneficiando daquilo que eu estou falando para ele. Ah. Isso, no caso, de espíritos sendo atendidos. Isso, espírito sendo... Na condição da mediunidade de quem está atendendo. Pode ter uma sintonia além de... Sim, pode ter. Mais de um espírito. Pode ter mais de um espírito, sim. Você pode ter. Tá. Não, ela perguntou. Boa noite. Boa noite. Você falando da cirurgia espiritual, Sim. eu tenho uma curiosidade. Recentemente, uma irmã minha fez uma cirurgia espiritual. Sim. E como é que marcou o dia, o horário? Isso. Dela? Como é que é feito isso? Isso aí é tudo feito com... Na realidade, a cirurgia espiritual não é feita por os encarnados, né? É feita pela equipe de desencarnados. Aí eles marcam, por exemplo, tal dia você fica em casa deitado, aí a equipe espiritual vai lá na sua casa e atende, tá? A Tânia é minha esposa, tá? Ela fez uma cirurgia que ela estava com câncer no seio. Ela fez uma cirurgia espiritual e os espíritos, ela sentiu cortando tudo como se estivesse suturando também. E depois, durante a noite, ela sentiu o atendimento de todos a equipe que vem, né? Atender, fazer os curativos, tudo ela sentiu. Em casa, ela estava em casa. Sentiu tudo, ela sentiu Tudo. como se tivesse falado. Isso, exatamente. Depois dos curativos também. Isso, também sentiu tudo. Mas minha curiosidade é como é que isso é marcado, como é que eles sabem? Isso aí é com eles lá, né? Eles sabem, né? A equipe, por exemplo, a equipe espiritual que trabalha lá na Casa do Caminho, ela fez na Casa do Caminho mesmo. A equipe espiritual que trabalha na Casa do Caminho, ela vai atender as pessoas que se direcionam para a Casa do Caminho. Daí vai dizer, tal hora, tal dia vai atender. E aí vai atendendo, um a um. Boa noite a todos. Só para poder Diga, completar o que você cita aqui da Casa do Caminho, inclusive eles fazem atendimento
até quem está em hospital físico. Sim. Eles se deslocam através dos médicos que atendem na Casa do Caminhão. E a cirurgia lá é feita sem corte. Sem corte, sim. Isso, inclusive você sente o bisturi e, consequentemente, depois eles só fazem o curativo. Isso. Com o esparadrapo. Isso. Exatamente. Você trabalha lá, Du? 8 anos, né? É. Eu ia junto com o Tânia e a gente participou. Foram 7 atendimentos que ela teve lá. 7 atendimentos. E agora, quando você é atendido, a primeira coisa que um médium que está atendendo pergunta: você acredita que você vai ser curado? É fundamental. Eu acredito, eu vou ser curado. Se você... Daí não tem jeito. Não vai curar. A pessoa tem que acreditar, né? Foi. Só com a cirurgia. Daí depois fez os exames, aí deu nódulo gorduroso. Quando ela tirou o nódulo gorduroso. Não precisou fazer cirurgia. Oi? Pois não. Inclusive, quando a gente faz a cirurgia, depois que tem os curativos e tudo, a indicação da casa é que você procure um médico físico. Isso. Para poder constatar realmente a realização positiva do... Exatamente. Ok. Muito obrigado pela contribuição. E aí, vamos continuar, que isso aí também dá muito. Se a gente for relatar, a gente vai ficar muito tempo no... Aí, médiuns videntes. Os médiuns videntes são aqueles com a capacidade para captar imagens do mundo espiritual, ambiente ou espíritos. Podem visualizar com os olhos físicos ou através de imagens projetadas em sua consciência. É rara e intermitente. Tá? Essa é uma das mediunidades bem raras mesmo. Tá? Alguém aqui tem evidência? Ninguém. Mas vê materializado, vê tudo. Porque a vidência você tem que ver o espírito como ele se apresenta no perispírito. Às vezes, né? Não é considerado vidência. Tá? A vidência tem que ser... A gente tem um colega nosso aqui, não sei se ele já deu aula aqui, eu acho que não deu. O Plínio deu aula aqui? Não, né? O Plínio, ele tinha vidência, tá? A vidência dele era assim, ele estava aqui, ele ficava vendo os espíritos, todos os espíritos que estavam aqui. Aí, só que ele via assim, o espírito estava sem cabeça, o espírito estava sem braço, quando tinha acidentes, negócio, então ele ficava vendo tudo esse tipo de espírito. Aí, um dia ele estava dirigindo e na frente do carro dele passou uma senhora. Aí ele freou e quase que tombou, quase que teve um acidente muito feio. Aí ele tomou uma providência. A partir de agora, não quero mais. Daí ele bloqueou a vidência dele. Tá? Ele não vê mais. É um negócio sério, viu? Que você vê tudo. Eu quero ter vidência, mas você vê coisas horríveis, né? É melhor a gente ficar na mediunidade mais rasa, né? Os psicógrafos, são médiuns que permitem que um espírito exerça influência sobre sua mente para que transmita a comunicação através da escrita. Os psicógrafos, a gente tem 2 exemplos bem latentes aqui no Brasil, né? Um é Chico Xavier e o outro é Divaldo Franco, aqui pertinho da gente, né? Chico Xavier, 480 livros. Divaldo, eu não sei quantos livros já escreveu, mas é uma cacetada também, né? Muito livro. E interessante que Chico, os primeiros livros dele que ele escreveu, ele teve que jogar tudo fora, né? O espírito dizia: meu amigo, isso aí nada disso aí. Teve que refazer tudo novamente, né? Então, também está se tornando cada vez mais rara, tá? E está acontecendo o seguinte: tem uma psicografia agora através do computador, tá? A gente já teve... Na nossa reunião do básico aqui, a gente botou um computador à disposição, aí um mais jovem, psicografou pelo computador.
Eu acho que eu não me lembro. Alguém sabe o nome que se dá? Porque eu não estou lembrado do nome aqui. Ontem a gente estava até discutindo, mas não conseguiu lembrar o nome. E os inspirados, são médiuns que recebem na sua consciência ideias diferentes da sua. Nesse caso, não conseguem distinguir o que é pensamento próprio do que lhe foi sugerido devido à sua sutileza. Então, a maioria da nossa capacidade mediúnica é de inspiração, essa aí, que vem aquela sugestão que você não sabe, isso aqui é meu, não é meu, e aí você fica na dúvida, né? E a inspiração, na realidade, um espírito que está inspirando você. Normalmente é assim, vá por aqui, vá por esse caminho, e você não vai por aquele caminho, você vai pelo outro caminho, sempre você quebra a cara, tá? Sempre quebra a cara. Vai por esse lado, vá por aqui. Faça isso, você faz ao contrário. Eu mesmo quebro a cara direto, porque eu sou um cara muito teimoso, gente. E aí o espírito vem e fala para mim as coisas, e eu não faço, eu faço do jeito que eu quero. E aí sempre estou quebrando a cara. Mas quebro a cara direto. Mas muitas vezes, não é pouca, não. É porque a gente acha que, às vezes, pensa melhor. Diga. Boa noite. Boa noite. O senhor falou a respeito da vidência. Sim. Que quando a pessoa é vidente, ela vê sempre, né? Isso. Mas já me relataram um caso de que uma senhora, não vou contar a história que é longa, mas a senhora foi vista por todos que estavam no ônibus, vamos supor. Materialização. Não é, aí é fenômeno físico, é fenômeno de materialização. Então as pessoas não eram videntes. Não eram videntes, não. Aí é materialização. Quando todo mundo vê, é o que eu falei antes, né? Se o espírito chegar aqui, e se materializar aqui, e todo mundo vê, é físico. Agora, se 1 a 2 pessoas só vê o espírito, aí é vidência. Tá? E pode conversar com as pessoas também. Como? E consegue conversar com as pessoas também? Não. Materialização. Sim, ela é tangível, você pode pegar. O William Crookes, ele fazia os experimentos com Kate King, era o espírito, ele pesava, ele pesou, mediu pressão, fez uma série de experimentos, né, com ela, com o espírito materializado. Deixa eu só tomar um pouco d'água aqui. Hoje está calor aqui. Ô, Rodrigo, dá para ligar o ar aí? Na frente aqui, que está um calor aqui. Isso também é a energia que vem, né? Que quando a gente dá aula, vocês acham que a gente está sozinho, né? Mas não está, não. Quando a gente está sentado ali, concentrado, não sei se vocês viram, fiquei um tempo concentrado ali, pedindo inspiração, né? Arrepia tudo. O que é chamado, então, de incorporação? Incorporar o espírito? Não existe incorporação. Incorporação, vamos lá, incorporação é quando o médium dá passagem de um espírito, da comunicação de um espírito. Porque o médium começa a se comportar, trazendo trejeitos, formas de andar. Isso. Do espírito. Isso seria não é do espírito, é do médium, tá? O que acontece? Lá no nosso inconsciente nós temos os arquétipos. Isso aí vocês vão estudar lá no ciclo 6. Os arquétipos. O que são esses arquétipos? São modelos que você já tem. Modelo de um preto velho. Como é que é o preto velho? Com cachimbinho. Aí o que o médium faz? O médium tem aquilo lá gravado. Aí quando vem um espírito com a energia do preto velho, o médium começa a fazer aquilo. E não é necessário fazer aquilo. Não é, porque o espírito vai se apresentar sem nada disso. Mas por que isso acontece? Porque tem dentro de você, dentro do médium, está lá gravado no inconsciente dele, que o preto velho age daquela forma. Então, quando o espírito, quando ele faz a comunicação com o espírito, o médium acha que tem que se apresentar dessa forma. Tá? O médium acha. Mas isso seria
considerado um efeito físico, então, já que todos veem? Não. Aí é outro. Aí a gente está falando de uma reunião mediúnica, manifestação de um espírito. Não tem nada a ver. Nada a ver. Isso que você está falando é outra coisa. Isso aí é uma comunicação mediúnica. Por exemplo, na parte dos amigos espirituais, que não, a gente fala mentores, mas mentores não são mentores, são amigos espirituais, aí vem, pode vir a energia do preto velho, a energia dos ciganos, a energia dos indígenas, uma série de energias, das ciganas, vem uma série de energias. Porque, assim, por exemplo, eu tenho uma tia que ela tem uma mediunidade muito forte. Sim. E aí estava tendo uma festa de família e do nada ela começou a andar, a falar estranho, remeter como se estivesse fumando. Sim, rindo. É porque esse espírito veio, ela não tem controle da mediunidade dela. O que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando para quê? Para ter o controle. Por exemplo, quando você está numa festa, não é para você dar comunicação mediúnica. Não é o lugar de dar. Foi muito espontânea, porque foi porque ela não tem controle. E ela desmaiou. Isso, ela não tem controle, é porque ela não tem o controle. É o que eu falo, por exemplo, a gente que trabalha com mediúnica, se a gente sentar aqui, se eu sentar aqui e me concentrar, vapt-vupt, o espírito vem. Você concentra e ele vem mesmo. E aí, eu que vou controlar. Agora, se eu estou aqui, por exemplo, eu estou dando aula aqui, vem um espírito buzinar aqui, eu vou deixar ele falar? Não, meu amigo, para eu que estou dando aula, não é você. Se você quiser dar algumas pitacos, até pode dar aqui para mim, que eu vou transmitir, né? Mas, fora isso, um médium que controla tudo. O médium tem o controle de tudo, de tudo, de tudo. Tá? Mais alguém? Audiente, são aqueles capazes de ouvirem naturalmente ou internamente a voz do Espírito de forma clara e inequívoca. Tá? Então, ouvem claramente o Espírito falando. Tá? Então, isso aí também, nas comunicações, acontece muito na psicografia, né? E o Espírito vem e fala claramente para você, você ouve claramente. E na psicofonia. Os sensitivos ou impressionáveis possuem sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos nos ambientes. Isso aí, muito a gente desenvolve, depois vai desenvolvendo. Aí você chega num ambiente, você já não se sente mais à vontade no ambiente, às vezes, depende do ambiente que você chega, te dá uma reação diferente. Tem lugares mesmo que eu não posso ir, por exemplo, em lugares que tenha muita aglomeração. Depois de um tempo para cá, começou a desenvolver isso. Eu não posso... E onde é que tem muita voz, onde é que tem música muito alta, eu não consigo ficar, gente. Não consigo ficar mesmo. E aí é a sensibilidade, a sua sensibilidade que você vai desenvolvendo. Então, você vai desenvolvendo sua mediunidade e vai desenvolvendo essa sensibilidade também. Tá? Você vai ficando cada vez mais sensível com tudo. A mediunidade tem isso. Você começa a desenvolver ela, você fica super, hiper sensível. Tá? Eu só vou contar o que está acontecendo lá no Sul, por exemplo, está me afetando muito mesmo. Hoje eu passei o dia todo muito doido, viu? Psicofônicos, recebem comunicação dos espíritos através da fala. Tá? Ou seja, produz a comunicação oriunda de outra consciência, o órgão da fala do médium utilizado, a voz do médium utilizada para o espírito se comunicar. Tá? Isso aí, normalmente, nas nossas reuniões mediúnicas aqui, é psicofonia. Tá? Deixa eu ver aqui. Sonambulismo, ocorre após dormir. Entra em estado sonambúlico e estabelece contato com o espírito, expondo o que vê, ou ouve, ou sente. Tá? O sonambulismo, quando você
tem dois tipos, tá? Às vezes você é sonambúlico, mas você mesmo é. E às vezes não, às vezes é induzido por um espírito. E aí quando você fala com o espírito, se comunica com o espírito, aí é considerado mediúnico, tá? Então tem esses dois detalhes aí. A psicopictografia, ó, apresenta habilidades específicas da arte, né? Como a música, poesia, pintura e outras habilidades ligadas à arte. Os médios de pintura são denominados psicopictografia. Tá? Isso aqui a gente tem um bem pertinho da gente aqui, que é Medrado. Né? Medrado, ele faz as pinturas mediúnicas. Tá? Ele faz com uma rapidez incrível, 5 minutos, 8 minutos, ele faz um quadro. Por que ele consegue fazer isso, gente? O quadro já está pronto, já está plasmado no mundo espiritual. Chega ali, ele joga as tintas e vai, como ele está mediunizado. Na realidade, quem está comandando ele ali são os pintores. Né? E, às vezes, a reprodução é idêntica. Já pegaram... A gente tinha o caso Gasparotto, era um cara que, aqui no Brasil também, um médium de pintura. Ele reproduzia os quadros assim, quase que idêntico aos pintores famosos. Né? E eles fazem essa comparação, fizeram para ver o quanto era real, né? Praticamente deu igual. Tá? Muita pouquinha diferença. Materialização, ó, são dotados da faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado ou um objeto qualquer não proveniente do mundo físico torna-se visível e tangível. Tá? Materialização, a gente tinha um médium aqui no Brasil famosíssimo, que era um médium, um dos principais médiuns de materialização, era Peixotinho. Tá? Então, materializava. Aqui a gente tem Peixotinho com Chico e o espírito materializado aqui. E para materialização, a gente usa o ectoplasma, né? Olha aqui o ectoplasma dele, ó. Diga. Nesse particular, se eu olho para você e vejo um outro ser em você e não vejo mais a sua forma física, isso é materialização? Não, eu acho que não. É o quê, então? Porque você teria que ver, você vê outro ser. Isso aconteceu comigo. Sim. Um acidente de carro e eu pedi ajuda a uma pessoa que passava. E eu vi como uma pessoa de cabelos brancos, de óculos, eu olhei tudo. Sim. Quando eu cheguei, e ele me ajudou a levar a criança para o hospital, foi na frente. Quando depois eu fui agradecer na casa dele... Não tinha. Não, me veio jovem. Eles entendi. Era o senhor, aí descrevi. Depois eles foram pedir, foram para o consultório do meu marido e pediram, quando eu estivesse mais tranquila, pedisse para eu descrever, porque eu tinha descrito o pai deles, que era um espírita, e que... Pode ser que tinha algum espírito do lado dele, acompanhando ele. Pode ser. Porque aí você viu... Eu descrevi o pai. Isso, o pai dele, né? O pai dele. Pode ser. Ele não podia nem ver sangue, ele ficou hospitalizado. Entendi. Levou a criança e ficou a criança e ele hospitalizado. Você pode ter visto o espírito do pai, né? Com certeza viu o espírito. Você teve uma evidência, né? Mas você viu, mas você não tem evidência, porque você não vê constantemente. Só foi aquela... Às vezes você pode ver. Tá? Provavelmente, o que acontece, às vezes, a gente tá sentado, dá a impressão que um vulto passou, às vezes a pessoa vê um meio, alguma coisa meia, como é que é, esfumaçado, né? Então, isso aí pode acontecer de você ver. E o desabrochar da mediunidade, ó, os indícios aqui, novamente, ó. Inspiração aguçada, visões de premonição, distúrbios do sono. Ó. Esse aqui também é bem característico quando você está desenvolvendo a mediunidade. Aí o sono fica todo bagunçado, né? Porque aí o que acontece?
você começa a fazer as conexões e não sabe o que é, né? Daí fica tudo bagunçado. O bom, gente, é assim, ó, o que eu faço antes de dormir, o que eu faço? Eu faço uns combinados com meus amigos, né? Ó, hoje eu quero estudar, então vocês vão me levar, não vão me levar para umbral, para lugar de pessoas necessitadas. Eu quero estudar, então vocês me levam para o lugar onde é que tem estudo. E aí eles me levam para o lugar de estudo. Mas tem dias que eu digo, não, hoje pode me levar para onde vocês quiserem para a gente trabalhar mesmo. E aí, trabalha mesmo a noite toda. Viu? Negócio sério. Sonhos com quem já morreu, ó, é um dos indícios também. Sensações ou ideias estranhas, vem muita coisa estranha na cabeça, principalmente coisas que aí a gente começa a pensar, eu estou ficando maluco? Será que eu estou ficando maluco? Será que eu estou no outro mundo? O que está acontecendo comigo? E muitos médiuns, quando teve uma época que, quando estavam começando a desenvolver a mediunidade, o que acontecia? Normalmente, jovens, o que os pais não tinham conhecimento, pegavam e internavam as crianças, internavam as pessoas. Eu tive um caso próximo, um vizinho meu, o pai dele simplesmente internou ele no sanatório e depois de uns 5, 6 anos ele acabou morrendo com os tratamentos que naquela época dava choque, dava um monte de coisa, né? E aí foi um negócio absurdo. E não tinha nada, o cara não tinha nada, era a mediunidade que só estava aflorando, né? Sensação de desmaio iminente, aceleração dos batimentos cardíacos, isso aí é super normal, tá? Quando você está começando a fazer a conexão mediúnica, quando um espírito se aproxima de você, o cardíaco vai lá para o espaço, acelera mesmo. Mudanças de humor também é normal, de repente você está de boa, de uma hora para outra muda totalmente, tá? Não é caso de bipolaridade. Bipolaridade é uma coisa, esse aqui a gente está falando de mediunidade, tá? Oi, boa noite. É uma curiosidade que eu tenho de quem tem síndrome do pânico. Sim. É confundido com alguma coisa espiritual? Sim, com certeza. Porque meu pai, há muito tempo atrás, ele passou mal e, assim, de repente, esse batimento cardíaco, essas coisas assim de suar frio, e levei ele para a emergência. Sim. O próprio médico mandou ele voltar para casa dizendo que era espiritual. Espiritual, né? Sim, com certeza. Mas ele tem coisas de pânico também. Sim, sim. Confunde, né? Confunde, sim. Ele tem medo da morte. Confunde, sim. Batimento cardíaco que ele tem demais, o suor, né? Diz que está com as mãos sem sentir as mãos. Então ele acha que já está morrendo. Sim, mas isso é uma característica. Eu tinha transtorno de ansiedade. Isso aí é uma característica da ansiedade, tá? A sensibilidade das mãos começa a formigamento, parece que vai ter um ataque cardíaco. E aí você você chega no hospital, a enfermeira, eu cheguei no hospital, a enfermeira disse, já sei o que é. Foi lá e me aplicou como é que é aquele diazepam, não, como é que é? Ansiolítico, é. Isso. Me aplicou um ansiolítico, ó, normal, saí de lá numa boa. Isso. Aí ele frequentou até reuniões na casa de meu primo, que é espírita. Sim. E ficou com, acho que ele tinha medo da morte. Ele preferiu não continuar. Porque a ansiedade, normalmente a ansiedade acontece por quê? Porque você começa a pensar lá na frente de coisas que nem vão acontecer, tá? Então você cria uma coisa muito grande em relação a isso, e isso aí vai te gerando ansiedade, você fica... E aí eu curei a minha ansiedade com um tratamento espiritual. Tá? Obrigada. Crises de choro, essa aqui é normal também. Eu tinha uma época que eu vinha dirigindo, de repente, de uma hora para outra, eu começava a chorar. Chorava, mas o que é isso? Estou ficando doido. Chorar de uma hora, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Nada mais, nada menos que a mediunidade, né? E quando a gente não conhece,
A maioria não conhece isso. Daí o que acontece? Vai procurar um monte de coisa, vai ver, faz um monte de exame, vai um monte de médico, chega lá, não tem nada. Não aparece nada. Arrepios, calafrios e tremores. Esse aí a gente tem que cuidar, por exemplo, não estar sentado embaixo do ar-condicionado, que de repente dá o calafrio, né? Mas esses arrepios e calafrio que eu estou falando aqui é totalmente diferente. Aquela hora que eu mostrei para vocês é tipo assim. Tá? São arrepios diferenciados. Tá? É uma coisa que vai da ponta do pé até o fiozinho de cabelo lá em cima. Tá? Bem diferente. E aí, desabrochou a mediunidade. Você está com a mediunidade a 1000 por hora. E aí começam a surgir os conflitos. Tá? O que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Vou ficar maluco, estou doido, estou para pirar. E aqui, gente, no básico, a gente recebe muitas pessoas nessa condição. Tá? A pessoa chega com a mediunidade totalmente bagunçada, sem controle nenhum da mediunidade. A gente já teve casos aqui, a pessoa começa a mediunizar aqui dentro, daí a gente tem que tira do auditório, vai lá para fora e começa a conversar com a pessoa, né? E aí para sentir o que é. Mas normalmente não tem controle, né? São médiuns que não conseguem controlar essa mediunidade ainda. Às vezes o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo, justamente pelo inusitado dos sintomas, bem como pela cultura preconceituosa a respeito. Tá? Então, você não conhece a mediunidade, não sabe o que é. E ainda tem o preconceito que há muito é falado em relação a isso, a comunicação com os espíritos. Tem religiões que denominam que os espíritos são demônios, né? Tá se comunicando com demônios. Então, imagine o preconceito que cria isso dentro das pessoas. E aí, para a gente desenvolver esse desenvolvimento mediúnico aí, o que a gente precisa para desenvolver a mediunidade? Que eu coloquei, né? Que a mediunidade a gente tem a possibilidade de a gente desenvolver ela com a prática, praticar, né? Então, a primeira coisa, vinculação a um grupo espírita sério. Tá? Vá procurar um centro espírita sério, um grupo sério. Tá? Estudo e conhecimento são as bases fundamentais. Aquilo que a gente bate aqui direto. Vocês vão ver, todas as aulas que eu falar de mediunidade, eu vou falar de estudem. Estudem, senão vocês não vão entender os fenômenos. Se você não estudar, você não entende o que está acontecendo. Então, tem que estudar. Tá? O que a gente passa para vocês aqui é básico. Tá? Tem o livrinho pequenininho que a Tânia trouxe aí de mediunidade, aquele. Teoria da mediunidade. Ali tem tudo de mediunidade, gente. Aquilo ali vocês podem... O que vocês quiserem saber de mediunidade é ali. Agora, primeiro de tudo, é o livro dos médiuns. O livro dos médiuns. Aí, estudar. Tá? O segredo da mediunidade é estudar. E aí eu digo para vocês estudar, porque toda aula que a gente vem dar aqui para vocês, a gente repassa todos os slides, repassa todos os temas, às vezes modifica, no básico é um pouquinho mais engessado, nos outros ciclos a gente pode viajar um pouco mais, mas no básico um pouquinho mais engessado. Mas a gente vai e procura coisas novas, temas novos, e rever tudo novamente. Tá? E a melhor maneira de você aprender é você dando a aula, porque dando a aula você sempre está aprendendo, porque o que acontece? Há questionamentos novos, há perguntas novas, então coisas novas você sempre está aprendendo. E às vezes surge uma pergunta ou uma complementação do aluno que você nem imaginava. É um negócio muito interessante.
Ó, equilíbrio psicológico do médium, ó. Tem que ter um médium, tem que ser um médium equilibrado. Ele, psicologicamente ele precisa estar equilibrado, senão, quando o espírito vem se comunicar com ele, gente, o cara vira. Então tem que estar equilibrado. Educação da faculdade mediúnica, familiarizando-se com as técnicas do processo da mediunidade, ó. Se educar mediunicamente também. Tá? E aqui na ULI vocês vão aprender a fazer isso. Tá? Vocês vão ver que depois lá na aula 20, vocês vão ver, as pessoas vão dar o depoimento aqui, elas vão dizer como elas entraram aqui, como elas estão saindo, a visão que elas têm em relação à mediunidade, em relação a tudo. Tá? Sintomas com bons espíritos para orientação e inspiração. A sintonia com bons espíritos para orientação e inspiração. Tá? Então, se você tem essa mediunidade desenvolvida, o que você vai fazer? Você vai procurar sintonizar com espíritos bons, não vai se sintonizar com espíritos ruins, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a comunicação mediúnica em si, como que ela... Para que a comunicação mediúnica ocorra, são necessárias algumas condições, tá? Então, para que essa comunicação ocorra, por exemplo, dentro de uma reunião mediúnica, a gente tem alguns condicionantes. Ó. Depende da vontade consciente ou não do médium e do espírito, lógico, gente, tem que ter... O médium tem que estar disponível e o espírito que está vindo também está disponível para se conectar. Se não tiver, nenhum dos dois não tiver na mesma faixa vibracional, não tiver disponível, não se conecta. Afinidade e sintonia entre espírito e médium, ó. Tem que ter afinidade e a sintonia entre os dois. Necessidade da comunicação, tem que haver a necessidade dessa comunicação e não simplesmente por fazer uma comunicação só para fazer. Normalmente, as reuniões mediúnicas são evocados os espíritos que estão necessitados de vir se comunicar. O mediúnico, ó, conteúdos de outro espírito, né? Nessa comunicação a gente vai ter a parte mediúnica, que é a conexão com outros espíritos. E o anímico, que é o nosso, ó. Conteúdos próprios do nosso próprio espírito. Isso aqui vocês têm que gravar, tá? Anímico e mediúnico. Anímico é nosso, tá? Nossos conteúdos que estão lá no nosso inconsciente, que a gente já teve diversas encarnações, então tudo isso fica lá, gravadinho lá. Então, volta e meia, a gente acessa isso. E numa mediúnica pode ocorrer uma comunicação totalmente anímica. O médium expande o perispírito dele e acessa os conteúdos dele. Aí faz uma catarse. E aí tem problema, gente? Não tem. Porque o médium também é um espírito, igual o outro. E o que acontece? Quando a gente está numa reunião mediúnica, a gente está ali para cuidar dos espíritos. Tá? Os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados também. Nas reuniões mediúnicas, para vocês terem ideia, os médiuns comunicantes são muito mais, às vezes são muito mais atendidos do que os espíritos que estão vindo. Tá? Porque nós somos espíritos também, com os mesmos problemas dos espíritos encarnados. A mesma coisa que os desencarnados têm, nós também temos. Os mesmos problemas. Então, é atendido o médium e os espíritos. Diga, Raimundo. Trazendo um ponto que você está trazendo, trouxe rapidinho, desculpe, com relação aos fatos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, eu lhe pergunto, com relação à comunicação mediúnica, como que o meio ambiente influencia? Porque uma questão é nós termos uma comunicação mediúnica no ambiente como nós estamos aqui. Sim. Outra coisa, nós temos uma comunicação mediúnica que seja uma catástrofe climática, que seja no Rio Grande do Sul, ou na faixa de Gaza. Como é que essas questões podem ser avaliadas? Porque o que acontece? Na realidade, quando essas catástrofes, elas vão emitir vibrações. Tá?
frequências vibracionais que emitem para todo o planeta, tá? Isso aí é emitido para todo o planeta. E às vezes, se você está muito sensível, você capta mais, tá? Eu sou do Sul, eu tenho família lá, e aí aconteceu ontem mesmo aconteceu o resgate dos meus sobrinhos lá, então isso afeta também. Então você vê, a conexão acontece. Então, na realidade, você tem as frequências vibracionais, e aí, se você estiver na mesma frequência, você vai conectar, e aí você sente. Tá? Então, tem tudo isso. Não é simplesmente assim, você tem que ter a afinidade, ó, afinidade e sintonia, né? Então, afinidade, meus sobrinhos estavam lá, meus parentes lá, então conecta, né? Mais do que talvez alguém que não tenha ninguém lá, mas também sente. Ok? Ficou na dúvida. E aí, isso aqui, ó, só para a gente relembrar também, ó, isso aqui a gente também tem que estar sempre, ó, a natureza tríplice do homem encarnado, ó, que é o corpo físico, perispírito e espírito, tá? Isso aqui a gente sempre tem que gravar. A gente fica repetindo isso. Vocês vão ver que eu não sei se eu falei na outra aula para vocês. A gente vai repetir, justamente para quê? Para que vocês aprendam. Então, pô, vai lá, vem de novo. Não, é para aprender. Tá? Corpo físico. O espírito, na realidade, ele usa o perispírito e o corpo físico para se manifestar, né? Aqui na dimensão física, aqui na dimensão astral. Pois não? Boa noite. Boa noite. Roberto, quando você informa que tem que estar na mesma frequência... Isso. Na minha adolescência, eu vivenciei uma prima minha, ela estava... A gente tinha uns 16 anos, 15 anos... E aí, do nada, ela recebia, hoje eu compreendo isso, ela recebia espíritos, e é notório que ela não estava preparada para isso, e que não é opcional, pelo que eu entendi, o nível de espírito. Embora você pode ter a frequência, né, como você informou agora. Vai sintonizar. A sintonia, melhor dizendo. Isso. Então, assim, mas eram espíritos assustadores, ao ponto de ela se auto-agredir, ela se mordia, ela se batia. Sim. Era uma cena assustadora que, tipo, 5, 10 homens tentavam segurar ela não conseguia. Sim. Então, aquilo ficou realmente bem marcante assim, na minha vida, e hoje eu percebo de que não era opcional, era viver um conflito interno, né? Na família dela começou, um era espírita, outro era evangélico, outro era, enfim. Aí eu acredito que isso também influenciou. Tem muita influência. Ela, muito jovem, aí estava naquele meio, entendeu? Sem entendimento algum. Acredito que ficou muito vulnerável, né? Então não era opcional dela esse tipo de espírito. Mas assim, o porquê desse nível de espírito atingir uma pessoa tão jovem? Isso aí tem muitas coisas. Por exemplo, ela é tão jovem aqui nessa encarnação. Quantas encarnações ela já teve? O que ela já fez nas outras encarnações? Normalmente, às vezes, são os espíritos obsessores. A gente está próximo à aula, a gente vai ter aula de obsessão, daí vocês vão ver. Então, pode ser um espírito obsessor, e aí vem com mais energia, vem querendo vingança, vem querendo uma série de coisas, e aí dá esse tipo de coisa, tá? Dá esse tipo de manifestação. Tá ok? E aqui, ó, de novo, ó, para vocês gravarem, ó, isso aqui. Quem é que conseguiu gravar isso aqui já? Como se dá a comunicação mediúnica? A gente tem, ó, o médium aqui, o perispírito do médium. A gente tem o espírito, perispírito do espírito. Os dois perispíritos se expandem, que isso aí, numa comunicação mediúnica, é normal, isso aí, tem que acontecer isso, né? E aí, ó, o perispírito do médium se expande, do espírito vai se expandir também, vai ter uma atmosfera fluídica, ó, comum entre os dois, que isso aqui chama-se, ó, quando o espírito está no campo do médium. Normalmente, numa reunião mediúnica,
quem está dirigindo a reunião vai ver quando o espírito está no campo do médium, sente quando o espírito está no campo do médium. Aí, às vezes tem médiuns que não querem dar, estão resistindo à comunicação, aí quem está conduzindo diz, ó, libera a comunicação, o espírito está no seu campo. Você libera a comunicação. E aí, ó, o espírito transmite a vontade ao médium mente a mente no nível de consciência. Tá? Então, toda a comunicação mediúnica é mente a mente, é perispírito a perispírito. Tá? Então, passa pelo perispírito do médium. Boa noite. Boa noite, Aline. Minha dúvida é relacionada, são duas dúvidas, na verdade. Se é possível trabalhar para que a gente possa expandir o perispírito. Sim. E a outra é relacionada à diferenciação, se o médium consegue diferenciar essa comunicação com o espírito da comunicação, às vezes, quando ele acessa o subconsciente dele, já que é possível a gente... Boa pergunta, ótima pergunta. Ó, a primeira... A expansão do perispírito, por exemplo, quando você está numa reunião mediúnica, é tudo preparado antes, com antecedência. A equipe espiritual, a gente vai ver mais na frente aqui como é que é. A equipe espiritual já está toda preparadinha. O médium vem, aí, antes de a gente começar a reunião mediúnica, é feita uma harmonização. Aí, depois tem um estudo, a gente faz 1 hora de estudo, aí todo mundo se conecta, uma egrégora única se forma ali, e aí sentam o médium comunicante e um médium esclarecedor, um senta do lado do outro, e aí começa a concentração. E aí, médios concentrados, médios se concentram, aí vai se concentrando, você vai se concentrando e seu perispírito vai, ó, dilatando. Ele vai dilatando e aí se conecta com o espírito. O espírito está ali, pá, se conecta. Tá? Então é assim. E o outro foi? Ah, sim. Aí como você vai diferenciar? Aí esse é super, hiper difícil. Tá? Até médiuns mais experientes sempre tem o seu anímico junto na comunicação. Tá? Por quê? Porque passa pelo seu psiquismo. Então sempre vai ter uma ponta do anímico. Agora, como que você vai diferenciar? Com autoconhecimento. Aí você vai dizer, pô, isso aqui é meu, isso não é meu, isso é meu, isso não é meu. E aí, com o tempo. No início, é uma dúvida cruel, tá? Muito cruel, que você não consegue diferenciar o que é seu e o que é do espírito. Tá, só... Peraí. Essa comunicação, assim, já que ela se dá subconsciente com subconsciente. Isso, inconsciente com... Mas ela também, por exemplo, para quem escuta, né? Ele escuta a voz, é uma voz diferente que você escuta? Ou não? Não é voz, não, às vezes existe a voz, mas não é uma voz que vem aqui, é dentro, interna aqui, ó. Tá? Interna, não é uma voz. O espírito não vem e fala no seu ouvido. É mente a mente, é na mente, através do pensamento. Na realidade, é transmissão de pensamento, né? É isso. Um pouco do que eu queria exatamente assim, saber. Como é que você faz, né? Diferencia. Tem alguma estratégia que você tem diferenciar do que é o que você está pensando e do que é que vem de fora? Existe alguma... Tem, é a prática, depois você vai pegando a prática. Daí você tem comunicações, você vai dizer, pô, essa comunicação foi totalmente minha, né? E não, essa aí não foi. Então, aí o autoconhecimento do médium e com a prática ele vai aprendendo isso. E aí ele vai distinguindo o que é dele e o que não é. E não tem problema, se for sua, não tem problema nenhum. Tá? Aqui, para a gente, na nossa reunião mediúnica, não tem problema o médium da comunicação anímica, que é animismo, né? Comunicação anímica. Oi. Uma das condições que eu acho que é muito importante é a condição moral do médium. Também. Para que tudo possa fluir perfeitamente. Senão você desarmoniza, né? E essa questão até da expansão, da concentração, tudo isso é prejudicado. E prejudica o próprio espírito
Sim, é tudo uma egrégora que tem que formar, entendeu? Também, anterior, sim. dia anterior, né? 2, 3 dias antes, isso. Porque eu sempre vejo que nós somos médios assim 24 horas. Sempre, né, vigilante, isso. Para que tudo realmente É bem colocado. Nós somos médium 24 horas por dia, não tem botão desliga, não, gente, viu? Não existe desligar isso aí. A gente é médium a vida toda, 24 horas. Na mediúnica, eu sou esclarecedora. Sim. Então, como é importante essa conexão? Sim. Ou seja, às vezes sai do trabalho, vai fazer um trabalho na sala mediúnica, você está com o pensamento ainda lá, você tem que totalmente se desligar. Não, tem que desligar. Por isso que a gente faz aqui, ó, faz harmonização, faz estudo, faz toda essa egrégora para que ela se volte só para aquilo ali. Então, o médium, quando está ali, não pode estar pensando do lado de fora. Se estiver pensando do lado de fora, ele desestabiliza toda a reunião mediúnica, toda a sala, toda a reunião mediúnica. Então, é muito, muito importante. Ó, então, a mediunidade se dá sintonia mente a mente, ó. Nosso corpo possui vibração energética considerável, então nós vibramos, nosso corpo é energia, energia vibra, né? Como a vibração é constante, vibramos em uma determinada frequência. Então, a nossa vibração vai dar uma frequência vibracional, que a gente chama de frequência vibracional. Então, a energia que a gente vibra vai gerar essa frequência. Nosso padrão vibratório determina a nossa frequência e nossas sintonias. Ó. Então, aí essa frequência vai vibrar e vai determinar com quem a gente vai se sintonizar. Tá? Então, nossa frequência está baixa, nossa sintonia está baixa, a gente vai se conectar com espíritos mais inferiores, né? Às vezes perturbadores. Ó, todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibrações mais ou menos rápidas e extensas conforme as causas que a conduzem. Ó. Tudo vibra no universo. A luz, o som, o calor, a eletricidade, os raios químicos, os raios catódicos, as ondas artesianas, etc. Leon Denis fala isso. Ó. Então, tudo na natureza vibra, tudo no universo vibra, tudo é energia, então é tudo vibração. Aquilo que eu estava falando. A frequência vibracional de lá, o que aconteceu lá, ó, espalha para todo o planeta. A guerra lá em Gaza espalha para todo o planeta. E aí as conexões, né? Tem pessoas que têm a capacidade de maior conexão do que as outras, né? Oi. Boa noite. Só uma dúvida aqui para eu entender mais ou menos. Essa mediunidade que você fala pode ser considerada o que a gente chama de intuição? Intuição, ó. A gente tem intuição e inspiração. Intuição é nossa, são os conteúdos nossos, tá? Então, as coisas que a gente já passou, então, vem aquela intuiçãozinha lá, a gente já passou por aquela situação lá. E inspiração é quando vem do outro espírito. Isso, que vem de fora. Isso, é. E a intuição pode ser considerada mediúnica também, tá? Tipo, você sentir... Isso, você sente... Essa é inspiração, tá? É de fora. De fora. Então, eu tenho escutado muitas pessoas, inclusive eu tenho feito, evitado televisão. Ixi. E muitas... Como é programado... Isso. Como são programados os fatos para serem apresentados? Isso, exatamente. É programado numa central. Você vejam que todas as notícias são iguais. Se você pegar, todas são iguais. É programado numa central. Isso. Aí a minha questão é assim, adianta desligar a TV ou a gente continua antenado pela dimensão que o senhor colocou, o que acontece lá naquela catástrofe? Isso. Agora, Cláudio... É uma vibração para o mundo todo. Para o mundo todo. Mas aí você é que vai captar. Se você está antenado naquilo, se você está disposto a captar aquilo, você capta aquilo. Agora, você que tem que se bloquear. Eu, por exemplo, tenho 30 anos que eu não vejo televisão. 30 anos que eu não vejo televisão. Então,
a gente tem como bloquear, que é o Tem. que nós chamamos de fechar o corpo. Você bloqueia, você não quer aquilo. Você tem o livre-arbítrio. Não quero ouvir isso aí. Essa energia não me pertence, não vou. Isso aí o médium tem, nós temos essa capacidade. A gente só permite aquilo que a gente quer com a gente. E isso aqui no mundo físico também. A gente só permite as coisas que os outros façam com a gente, aquilo que a gente permite. Aquilo que a gente quer, a gente não vai permitir. Vou voltar aqui. São feixes de elétrons. Tá? E embaixo é as ondas eletromagnéticas. Tá? Ondas artesianas são ondas eletromagnéticas. Que essas comunicações mediúnicas são tudo através de ondas eletromagnéticas. Então, por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelham no modo de pensar e agir. Ó. Afinidade e sintonia, gente. É sempre assim. Tá? Então, os espíritozinhos vão lhe perturbar porque você está perturbadinho também. Nada mais, nada menos. Bem simples assim. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Ó. Adenauer que fala isso lá no livro dele. Tá? Então, a gente só vai se conectar com aqueles que estão afim de se conectar com a gente, na mesma sintoniazinha. Viu? E lá na aula de obsessão, vocês vão ver que muitas vezes nós mesmos é que provocamos nossa obsessão. Ó, na 464, ó, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom espírito ou de um mau espírito? Olha o que ele responde aqui. Ó. Estudai. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Livro dos Espíritos. Quem distingue somos nós. Exatamente nós, né? Então, o que é bom e o que é ruim. A gente não faz aqui também a mesma coisa? O que é bom e o que é ruim, a gente sabe selecionar, né? Então, os espíritos, a mesma coisa. Os espíritos que vêm, você pode ver a maneira que o espírito está agindo, o que ele está querendo transmitir para você, se ele é bom ou não. Como o espírito se apresenta, ó, a maneira que ele se apresenta, tá? O conteúdo da comunicação, o que ele está trazendo, e o sentimento e sensações que ele traz para você. Aí você vai distinguir se ele é mau, bom, o que é. A sensação que ele vai trazer. Se ele vai te trazer uma sensação de angústia, uma sensação de intranquilidade, não é um bom espírito, né? E aí as nossas reuniões mediúnicas, ó. O que a gente precisa, ó? Por que existe a reunião mediúnica? Ó? O grupo que promove o intercâmbio entre os desencarnados e encarnados. Tá? Então, a reunião mediúnica é para isso. A gente promover esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. O mundo físico, né? Realizada por espíritos encarnados e desencarnados, tá? Tem por objetivo o esclarecimento e o diálogo e o auxílio mútuo. Normalmente, o pessoal acha que nas reuniões mediúnicas você está ajudando somente o espírito. Não, lê do engano. A gente é muito mais favorecido, às vezes, depender da necessidade da gente do que o espírito. E é interessante como que vem as coisas na reunião mediúnica, quando a gente está com as questões, os problemas vêm assim, ó, bem direto para a gente. E os tipos de reunião que Kardec classificou, ó, as frívolas, que eram aquelas reuniões de brincadeira, né, que o pessoal fazia, as mesas girantes, aquilo lá começou tudo com reuniões frívolas, reuniões de brincadeiras, né? E aí tem as reuniões experimentais, tá? Aí começou com as reuniões realmente experimentar o fenômeno mediúnico, daí ele começou a estudar e ver os fenômenos, né? E as reuniões instrutivas, reuniões que os espíritos vêm para instruir a gente. A gente vai ver mais na frente os tipos de reuniões que a gente tem aqui na casa, e a gente tem alguns ciclos que têm reuniões instrutivas, tá? E aí os tipos de reuniões, ó. Aqui a gente vai falar dos tipos de reuniões aqui da casa. Ó.
A reunião experimental é a nossa reunião do básico aqui, que a gente vai experimentar a nossa mediunidade. Muitos de vocês, alguém de vocês aqui, quem nunca tinha ouvido falar em mediunidade, levanta a mão aí. Antes de vir para o centro espírita, ninguém. Todo mundo já tinha ouvido falar em mediunidade? Pô. Reunião de desenvolvimento, DM1 e DM2. DM1, passe, tá? É o passe que a gente tem aqui. DM2, desenvolvimento mediúnico, para a gente desenvolver a mediunidade, educar a nossa mediunidade, não. Que a mediunidade você não educa, você educa o médium, tá? O médium que precisa ser educado. A mediunidade não é neutra. Tá? Aí, DM1, passe. Vocês estão habilitados no passe. Depois de passarem pelo ciclo 3, precisa assistir a aula 6, 7 e 8 do ciclo 2, 6, 7 e 8 do ciclo 3. Se vocês não assistirem essas aulas, vocês não vão poder passar para o passe, nem para o DM2. Tá? Então, essas aulas são obrigatórias, que são aulas específicas sobre passe. Então, são obrigatórias vocês assistirem. E aí, o DM2, depois que vocês fazem o DM1, depois vocês estão habilitados para o DM2, que é o desenvolvimento mediúnico. Eu trabalho também, o meu filho Beto a gente trabalha no desenvolvimento mediúnico, e a Tânia também. Os três a gente trabalha na quinta-feira. E aí, a gente tem aqui desobsessão à distância e presencial. A desobsessão à distância é o campus 3 e o presencial o campus 4. Desobsessão à distância é o quê? Você chega no centro, aqui você é atendido, você preenche uma ficha, não sei se alguém de vocês já foi atendido aí já. Preenche uma ficha, nessa ficha ela vai para a pessoa, para o entrevistador, automaticamente a mesma ficha já vai para a equipe de desobsessão à distância. Então, você já está começando a fazer seu tratamento mediúnico. Essa desobsessão à distância, o que é? Através das fichas, os médiuns se transportam ou fazem um atendimento na casa da pessoa, ou trazem o espírito, a necessidade da pessoa, trazem para a reunião mediúnica. Normalmente, traz para cá. Tá? Através do desdobramento, desdobra, vai lá e traz. E o ciclo 4, a desobsessão presencial, que é de quarta-feira. Daí é feita a desobsessão aqui no salão ao lado. Aí, todas as quartas-feiras, você vem, a equipe de desobsessão está na reunião ali, ela vai fazer um passe, primeiro faz um passe dispersivo, né? O médium atrai o espírito que está no seu campo, senta lá, o esclarecedor vai esclarecer ele e você sai do ambiente. Tá? A pessoa sai do ambiente, a pessoa não fica no ambiente. E os espíritos são atendidos lá. E aí tem o seguinte, você vem para a reunião mediúnica, não adianta você vir 10 vezes para a reunião mediúnica e sair da reunião mediúnica na mesma faixa vibracional. O que vai acontecer? Você sai da reunião, deixou 10 espíritozinhos aí, você saiu lá fora tem um bando lá já, saiu lá, 20 estão no seu cangote novamente. Tá? Então, o que precisa? Precisa você mudar a sua frequência vibracional. Então, toda a parte de obsessão e desobsessão é nós que temos. Vocês vão ver na aula de obsessão, nós é que estamos... O que a gente está dentro da gente. Então, a gente tem que trabalhar o que está dentro da gente. Não adianta você vir fazer 10 desobsessões e continuar na mesma condição, tomando as mesmas atitudes. Então, você tem que mudar. Senão, não adianta. Aí a gente tem... Não, tranquilo. O que dá de noite, às vezes, dá as comunicações que vêm, aí você precisa ficar atendendo, né?
Às vezes fica meia hora batendo papo com o espírito não quer ir embora, e aí você tem que convencer ele, não quero, não vou ficar aqui, vou ficar do lado de você. Mas vou ficar fazendo o quê aqui, meu amigo? Você está me atrapalhando aí. Eu estou querendo dormir e você me atrapalhando. E aí você fica trocando ideia com ele, até que uma hora você convence ele. Ó, vai embora, ou eu te levo, vou te levar lá para o centro. Lá, normalmente eles não querem vir para o centro, eles ficam bravo quando você diz que vai trazer eles para o centro. Mas aí atende tranquilo. E aí, ó, a cura, ó, sexta-feira a gente tem a cura aqui, tá? A cura também tem os médiuns de cura, e os médiuns eles fazem atendimentos mediunizados também. Tem alguns médiuns que fazem mediunizado. Tá? E tudo isso aqui está disponível, viu, gente? Isso aqui está disponível. Se alguém de vocês tiver qualquer problema desse, faça uma entrevista lá. O entrevistador vai direcionar vocês para esses atendimentos, tá? Vai direcionar vocês para aquilo que vocês estão precisando. Produção de mensagens, ó, instrutivas. Na produção de mensagens instrutiva a gente tem ciclo 3, tá? Aula e mediúnica. Aula e mediúnica. Todas as aulas têm mediúnica. Ciclo 4. Só que no ciclo 3 são mediúnicas de atendimento de espíritos sofredores. Vocês vão começar já a ter o contato. No ciclo 4, aula mediúnica também. Só que no ciclo 4 são instrutivas. Os espíritos que vêm, por exemplo, tem uma aula lá, mediunidade e filosofia, tá? Aí os espíritos que vêm vão falar sobre mediunidade e filosofia. Daí vocês vão fazer perguntas para ele. Ó. E aí, qual é a relação? O que os filósofos já falaram em relação à mediunidade? E aí vão trocando ideia com os espíritos. E eles vão respondendo e vão falando. Tá? Isso no ciclo 4. E no ciclo 5 também tem, que é um mundo espiritual. Aí vem os espíritos falando de como é o mundo espiritual. Como é que é a educação, como é que é a comida, como é que vivem lá do outro lado. Aí vocês vão trocando ideia, vai fazendo perguntas, vai trocando ideia. Produção artística a gente tem aqui nas terças-feiras, já está em desenvolvimento também de produção artística, de pinturas e desenhos. Tá? Enoque, que é o coordenador, que já está com esse projeto novo aí. E aí, vocês acham que é só no plano físico? Aí a gente vai ver no plano físico o que precisa para essas reuniões mediúnicas. A gente vai ver no plano físico e no plano espiritual. Tá? Então, ó, no plano físico, ó, dirigente da reunião, o substituto. Tá? No campus a gente tem 3, então sempre tem um fazendo e 2 na reserva. Faltou um, sempre tem pessoas na reserva. Tá? Médios ostensivos, ó, psicofônico, psicográfico e videntes. Médios esclarecedores, também chamados dialogadores ou doutrinadores. E esqueça doutrinadores, tá? Aqui a gente já está só dialogador. Porque doutrinar é incutir alguma coisa relacionada a alguma religião em relação àquele espírito. E muitos espíritos chegam aqui não tem religião nenhuma, tá? E ficam bravos se você fala alguma coisa em relação a Deus, não sei o que lá. Não acredito em Deus, não tem nada disso. Eles ficam bravos mesmo. Equipe de apoio, ó, aplicadores de passe, pessoas que proferem prece ou fazem irradiações mentais. Ó. Então, tudo isso aí precisa para uma reunião mediúnica. Tá? E visitantes ocasionais. Aqui não é permitido entrar visitantes em reunião mediúnica. Por quê? Porque um visitante desestabiliza toda a reunião mediúnica. Se ele não estiver na egrégora da reunião, ele desestabiliza toda a reunião. E no plano espiritual, ó, a gente tem dirigentes, ó, instrutores, mentores, que são os amigos espirituais na realidade, né? Orientadores, assistentes e socorristas, que isso aqui a gente não tem aqui, né, no mundo físico, e espíritos frequentadores, aqueles espíritos que vêm sempre para as reuniões mediúnicas. Tem espíritos que vêm e ficam ali assistindo à reunião.
Sempre que um grupo de pessoas se reúne para o trabalho mediúnico, um grupo correspondente de espíritos se aproxima. Então, sempre a gente tem. E, na realidade, a gente tem a equipe espiritual é muito, muito maior do que a equipe física. E, às vezes, as pessoas esquecem que existe a equipe espiritual. Muitos esquecem. Acho que é só o médium ali, né? Esquecem da equipe espiritual. Diga, Aline. Quando você falou que tem um pronto-socorro aqui 24 horas, sim. Isso é organizado como? É toda a equipe espiritual? Isso. Eles ficam aqui de plantão? Fica de plantão. Aqui, ó, lá em cima, aqui tem a ULA espiritual. O que tem aqui em cima é bem mais amplo. Tá? Então fica 24 horas no ar. O espírito não precisa dormir, né? E o papel do médium, ó. O espírito do médium é intérprete porque está ligado ao corpo que serve de instrumento, né? Então, na realidade, o médium é um intérprete do espírito. Então, ele vai falar aquilo que veículo e filtro o pensamento do espírito comunicante. Ó. O médium tem que ser o filtro do espírito, porque às vezes o espírito quer chegar aqui quebrando tudo, e o espírito chega raivoso, querendo jogar a cadeira, querendo... E aí o médium faz esse filtro. Espera aí. Ó, o espírito está aqui, está com muita raiva, mas ele está controlando. O médium tem que fazer esse controle. Tá? Embora exerça influência sobre as comunicações que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida. Ó. Sempre o médium tem que ser fiel àquilo que o espírito está querendo dizer, e não inventar coisas. Né?